Bom dia. Vamos dar início à mesa Escrever, Ler, o Impossível de Dizer. Vamos começar com a Ana Benjó, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio. Bom dia. Eu estou achando a luz aqui fraca. Se Deus quiser, eu vou enxergar. Eu estou achando... Bom, será que tem como... Não, vou começando e vou enxergando aqui, vamos ver. O título do trabalho é A Fantasia de Woody Allen. E começa com uma epígrafe de Domingos de Oliveira. E a epígrafe está menor ainda, mas eu acho que eu já sei de cor, diz assim. Há 3 tipos de angústia. A primeira é aquela que resiste à primeira dose de uísque. A segunda é aquela que resiste à segunda dose de uísque. E a terceira é a que resiste à terceira dose de uísque. Bom, isso está no filme BR 174. Não vai ter jeito de ter luzinha, não, né? Vamos lá. A arte já muito ensinou aos psicanalistas. Ai, que felicidade. Obrigado, hein? Que felicidade. Tomamos a afirmação de Freud como bússola para a nossa pesquisa. O artista vem antes do psicanalista em relação ao saber sobre o inconsciente. Partindo dessa premissa, muito já se produziu sobre a articulação psicanálise e arte. Nesse texto, pretendo contemplar a conexão cinema e psicanálise. Escolhi trabalhar com o cinema do cineasta e escritor, não necessariamente nessa ordem, Alan Stewart Königsberg, mais conhecido como Woody Allen. Como podem os filmes nos instruir? Como alguns cineastas são capazes de furar a imagem, revelar o invisível, dar voz ao inaudível. Cinema é arte e é, portanto, capaz de produzir com suas imagens um efeito tanto disruptivo como apaziguador. No filme de Hitchcock, Janela Indiscreta, Jeff é um cara que se diverte olhando sem ser visto. Subitamente, Jeff é visto vendo. Nada mais exemplar. Jeff olha e torna-se olhado pelo que pensa ver. Câmera indiscreta revela que o já visto, familiar e apaziguador é invadido pelo olhar, estranho íntimo que nos acompanha. É disso que se trata no cinema. Lacan nos fala sobre a esquise entre ver e olhar. Olhar é objeto pulsional, invisível, portanto. É resíduo do corpo, como seio, fezes e voz. É por isso que a obra de arte nos olha, ela fala em nós. Olhar e voz, diferente do seio e fezes, dizem respeito ao desejo que nos habita, o que nos faz criar, inventar e desesperar. A sublimação é uma satisfação sexual que não passa pelo recalcamento, como acontece com os sintomas, atos falhos e sonhos. A fantasia inconsciente está na base dos destinos da pulsão, seja ele qual for. O artista está referido a uma cena inconsciente que não se mostra, apenas oferece suas pistas, resíduos pulsantes de um passado que é presente e futuro.
As lembranças encobrem aquilo que não pode ser visto em demasia. A imagem trai a boa forma e o discurso deixa as pegadas da tela que colore a relação do sujeito com o outro. É a partir de sua fantasia que o artista dá forma, contorna o vazio, permitindo que ele penetre nas frestas dos instantes. É aproximar-se da morte sem sucumbir ao horror. Para Fellini, avizinhar-se do real era assustador. Fellini testemunha sobre o seu trabalho criativo. As dificuldades para levar adiante meu filme nasciam de um obstáculo que era provável e dramático. Se achava dentro de mim. Fiquei algo assustado, mas o desejo de fazer o filme cresceu, um desejo quixotesco. Nesses dias, me convenci de que podia morrer de infarte. Como iniciado que desafia a esfinge e o abismo marinho e morre nessa empresa. É meu filme, pensei, o que está me matando. Woody Allen escreve com a sua velha máquina de escrever. Escreve e reescreve. Faz seu cinema a partir dos elementos que compõem a sua fantasia e que desconhece. Sublimatoriamente, contorna o vazio com seu estilo inconfundível de abordar a tragédia da própria condição humana. Woody Allen faz seu cinema, cinema de autor, faz, na verdade, o que bem entende. Quando todos adoravam as comédias com a sua peculiar exuberância nas falas, ele se tornava soturno e mais silencioso em seus filmes. Quando todos esperavam filmes densos e sérios, ele aparecia com comédias ligeiras, uma sobremesa, como ele dizia. Suas vivências estão em sua obra e estilo, apesar de sofrer duras críticas por se espelhar em Bergman ou Fellini. Alheio aos comentários, Allen sentencia: sou um ladrão descarado que só rouba dos melhores. Allen faz um cinema autoral e independente, e não se julga propriamente um artista, mas sim um sortudo viciado em trabalho. Desde a montagem, música, roteiro, escolha de locação e elenco, de tudo Allen participa, e para ele, isso é fazer cinema. Godard, em uma entrevista, perguntou a Woody Allen por que ele fazia tantos filmes. Desde 1966, ele faz uma média de um filme por ano, o que dá mais de 50 filmes. É sabido que, quando Allen sai da sala de edição e considera o filme terminado, começa imediatamente a escrever o próximo roteiro. Woody Allen, escritor, cineasta, prefere os dias nublados para escrever. Construiu um personagem que ele mesmo interpreta. Trata-se de alguém hipocondríaco, gaguejante, algo patético, extremamente neurótico, inseguro, atormentado, falastrão, usa óculos de garrafa e faz piada de si mesmo. Em seus filmes cômicos, apresenta muitas piadas sobre seus sintomas neuróticos e sobre a psicanálise. No filme O Dorminhoco, depois de hibernar por 200 anos, o protagonista continuava a ter problemas com as mulheres. Ele diz: não vejo meu analista há 200 anos. Se eu estivesse fazendo análise durante todo esse tempo, provavelmente já estaria curado agora. Mas seu principal questionamento sempre se dirigiu à ciência e à religião como detentoras de um saber que responderia a todas as perguntas. Sacar uma boa piada quando as coisas estão sérias, destituir a religião ou o que venha a parecer com ela de seu valor ideal,
tem a sua importância. Com o seu humor autodepreciativo, Allen gosta mesmo de falar de sexo e morte. Nada mais freudiano. A última noite de Boris Grushenko, após uma noite de amor, a moça comenta: "Você é o melhor amante que eu já tive." Ao que ele responde: "Bem, eu pratico bastante quando estou sozinho." E nesse mesmo filme: "Ah, não, Boris, por favor, sexo sem amor é uma experiência vazia." Sim, mas em se tratando de experiência vazia, é a melhor. Em Annie Hall, após fazer sexo com Annie, ele comenta: "Nunca me diverti tanto sem rir." Sobre a morte, ainda em A Última Noite de Boris Grushenko, a seguinte cena: a morte vem buscar Boris e, a caminho do mundo espiritual, ele passa na casa da namorada Sônia, para se despedir dela. Sônia pergunta: "Como é a morte?" Ele responde: "Sabe a sopa do restaurante do Lipinski? A morte é pior." Judeu, baixa autoestima, sua posição é marginal, o que é arsenal para as melhores piadas. Como ficar imune a isso? Somos todos Allen em muitos de seus filmes. Freud já dizia que a cultura popular judaica oferecia material para ótimos xistes. A Mãe Judia é seu melhor exemplo. E lá está ela em Édipo Arrasado. Num show de mágica, a mãe do protagonista desaparece, aparentemente como efeito do truque do mágico, reaparecendo no céu de Nova York, enorme, contando a todos as mazelas infantis do filho. O que é mais engraçado é a expressão de felicidade indisfarçável do protagonista quando a mãe some. Piadas inteligentes, seus filmes privilegiam o texto. Mostra as contradições, a covardia, os desejos inconfessáveis. O acaso é tema recorrente de seus filmes. Acontecimentos imprevistos mudam a vida de um sujeito. Ele diz que sorte é tudo. Comenta que se ele, judeu, não tivesse nascido no Brooklyn, e sim na Polônia ou Berlim, ele seria um abajur. A posteridade não interessa a Allen. Quando perguntado sobre o que gostaria que dissessem dele daqui a 100 anos, respondeu: "Gostaria que dissessem, como está bem para a sua idade." Allen fez vários filmes tendo Crime e Castigo como referência. Match Point, O Sonho de Cassandra, Crimes e Pecados e O Homem Irracional. Se uma pessoa comete um crime, ela pode escapar impune. E se escolher não se incomodar com a ética, é um homem livre. Mas os personagens de Allen vivem confrontados com seus limites morais. É o acaso, mais uma vez, fazendo das suas. Tudo depende de que lado a bola do jogo vai cair. A trilha sonora do filme é escolhida com todo requinte. Match Point ganha a força da ópera. O Homem Irracional traz um jazz vibrante, ritmado, alegre. O mesmo tema e filmes tão distintos. Há algumas obras-primas em sua filmografia. Em Vicky Cristina e Barcelona, o erotismo é o carro-chefe. Aparece nas cores, nos cheiros, na atmosfera do filme. A Rosa Púrpura do Cairo apresenta a personagem Cecília assistindo ao mesmo filme todos os dias. E a magia do cinema a faz sonhar e romper com a fronteira que a mantinha em sua dura vida cotidiana, presa a uma moral conservadora e na mais absoluta falta de perspectiva. Zelig é o homem camaleão, aquele que se torna o outro, inclusive com modificações físicas. Zelig, sob hipnose,
explica o porquê de sua estranha patologia. Meu irmão me batia. Minha irmã batia nele e em mim. Meu pai batia na minha irmã, no meu irmão e em mim. Minha mãe batia no meu pai, na minha mãe, minha mãe batia no meu pai, na minha irmã, em mim e no meu irmão. Os vizinhos batiam na minha família. As pessoas do quarteirão batiam nos vizinhos e em nós. Meia-noite em Paris nos brinda com Paris chuvosa. As cenas de abertura do filme e a música escolhida por Aren é puro encantamento. O escritor Gil é um desadaptado da Paris turística dos enlatados de Hollywood. Ele volta no tempo e encontra seus ídolos, Fitzgerald, Picasso, Dalí, Buñuel e muito mais. É o homem que não pertence ao seu tempo. É, acima de tudo, uma celebração à arte. Woody Allen é um autor, escreve livros, peças e faz, principalmente, filmes. Seu cinema apresenta questões existenciais recorrentes. Há um personagem, filósofo, no filme Crimes e Pecados, que parece dizer com clareza o pensamento de Allen. A felicidade humana parece não ter sido incluída no planejamento da criação. Somos somente nós, com nossa capacidade de amar, que podemos dar significado a esse indiferente universo. Por fim, Hannah e suas irmãs. Tudo começa com uma festa para celebrar o Dia de Ação de Graças e termina um ano depois, na mesma data, com outra festa. Ao longo desse ano, muitas coisas acontecem na vida dos personagens. Hannah é uma mulher generosa, forte, autossuficiente. Elliot, seu marido, busca refúgio na irmã frágil e insegura de Hannah e, com ela, tem um caso amoroso. A sua irmã Holly, a mais instável, porém criativa, acaba formando um casal com o ex-marido de Hannah, Mickey. Através desse personagem, Mickey, Allen produz uma das passagens mais belas de sua filmografia. Mickey vive assolado pelo medo da morte, apavorado com a possibilidade de uma doença fatal. Busca desesperadamente algo que o pacifique em relação à angústia que sente. Procura Deus nas religiões, mas decepciona-se. O judaísmo não acredita em reencarnação. E a Igreja Católica é morre agora, pague depois. Tenta se matar para pôr fim ao seu desespero, mas é um suicida incompetente e erra o alvo. Vai ser numa sala de cinema, assistindo a uma comédia dos irmãos Marx, que Mickey consegue dar alguma direção para sua angústia, encontrando uma saída que não seja a morte. E conclui diante das cenas engraçadas na tela. Talvez é um fio muito fino para nos agarrarmos, mas é o que temos. Parece que para Allen é a arte e o humor que nos oferecem recursos para abordarmos a vida que inclui a morte. Mas há também o amor. A cena final do filme é Mickey abraçando Holly. Ele comenta que já havia participado várias festas como aquela quando casado com Hannah, e que agora estava casado com outra mulher, a irmã de Hannah. Numa cena bem romântica, entre beijos e abraços, ele comenta: ainda bem que o coração é um músculo bem elástico. A câmera mostra todos em volta do piano, alegres, cantando lindas canções americanas. É o cinema de Woody Allen, uma celebração à arte e à capacidade de rir de nossas dores.
Woody Allen deixa alguns conselhos aos novos diretores. Ele diz: não pense em dinheiro ou coisas laudatórias. Quanto menos você pensar em si mesmo, melhor. Se detestarem o seu trabalho, deixe, podem ter razão, ou não. Obrigada. Bom, agora vamos com Fernando Baron, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio. Bom dia. Parece que vai haver agora a passagem da comédia ao drama, porque o meu trabalho tem como título Painel Guernica. O título é Da Visão ao Sonho, a produção. Fernando. E logo para mim, hein? Falou em drama? Não é? Eu preciso de luz aqui. Mas aí não vai ter as imagens no fundo. Não, mas aí depois a gente... Aí quando tiver, pode ser? Porque não dá para ler. Não, senão eu não consigo ler. Eu faço uma pausa, tá? Então o título é Painel Guernica, da Visão ao Sonho, a produção da obra de arte. Fazia uma leitura do livro de Gilles van Hesbergen, é difícil o nome dele, formado em História da Arte e autor de uma biografia de Gaudí. Então, esse livro, intitulado Guernica, a tela de Picasso, a história de um ícone do século XX. Então, eu fazia a leitura visando a pesquisa para o tema ao qual me havia proposto para esse evento, que seria algo em torno das relações ou a influência da realidade sobre o processo criativo de um artista, respeitando sempre, é claro, o princípio freudiano de que a realidade é sempre a psíquica. Minha atenção se voltava, então, para relatos de episódios atribuídos a Picasso, a exemplo daquele quando, diante da tela Guernica, um oficial alemão, na França ocupada na Segunda Guerra, o teria interrogado: "Você fez aquilo?" Ao que Picasso respondeu: "Você fez." Em janeiro de 1937, a Espanha, terra natal do artista, encontrava-se em sangrenta guerra civil, com nacionalistas liderados pelo general Franco e com apoio de forças de Hitler e Mussolini, decididos a depor pela força o governo republicano democraticamente eleito e constituído. Picasso, radicado em Paris há muitos anos, recebera uma encomenda do governo republicano espanhol para que produzisse um quadro do tamanho de um grande mural a ser exposto no pavilhão espanhol na Feira Mundial, programada para o mês de junho daquele ano em Paris. Os acontecimentos dramáticos que aconteciam na Espanha estimulavam-no a cumprir o prazo de final de maio e, se possível, usar o pavilhão como uma enorme jogada para alertar o mundo sobre a tragédia espanhola. Na ocasião, Picasso produzira desenho em formato de gravura, eram umas aleluias, chamadas de aleluias, Sonho e Mentira de Franco. Era sua primeira criação abertamente política. Segundo Hesbergen, no auge do sadismo visual, o artista espanhol, movido por ira explosiva, criou uma agressiva tira na qual as pretensões de grandeza de Franco eram ironizadas sem piedade. Um poema caracterizado por Hesbergen de avalanche de imagens cascateando ininterruptamente da imaginação para a página,
sem pontuação, nem sintaxe, nem rima ou sentido. Da autoria do artista, veio mais tarde juntar-se à gravura, ou seja, tem um poema, né, feito por Picasso, que seria poema, eu vou reproduzir para vocês, né, e que viria acompanhando a gravura. É um poema bastante difícil de ler, porque, como dito há pouco, não tem pontuação, não tem rima, não é? É uma cascata de imagens. Então, Picasso escrevia assim, inspirado na ira contra Franco. Fandango de corujas trêmulas, mergulho de espadas, de pólipos, de maus algoros, esfregando escovas de cabelos na tonsura dos padres nus no centro da frigideira, colocado sobre o cone do sorvete de bacalhau frito nas crostas de seu coração de chumbo osso. A boca, cheia de geleia de palavras de percevejo, trenóis com sinos de lâmina de enfeitadas tripas de lesmas, dedinho em pé não é uva nem figo, comédia dell'arte, de trama pobre e nuvens tíngidas, cremes de beleza do verão de lixo, estupro de donzelas em lágrimas e ranhos, sobre os ombros dele, o manto forrado com salsichas e bocas, ira distorcendo a isca que açoita os dentes dele, cravados na areia, e o cavalo de frente para o sol, que lê para as moscas que costuram os nós da rede cheia de anchovas, o foguete de lírios. Ufa! Quanto ao trabalho encomendado, Picasso encontrava-se sem inspiração. Não havia nada que pudesse ser passado para a grandiosidade exigida pelo projeto do pavilhão. Há apenas um mês da inauguração da feira, Picasso tinha 30 metros de tela a preencher. Algo dramático iria acontecer e quebrar a inércia de Picasso. Em 26 de abril de 1937, ocorreu o ataque aéreo com bombardeio sobre Guernica, pequena cidade espanhola de pouco mais de 5.000 habitantes, mas capital e berço espiritual dos bascos, que, segundo a nova Constituição Democrática, promulgada alguns anos antes, ganhavam autonomia política. No dia seguinte, um amigo espanhol sugeriu a Picasso o bombardeio como o tema que ele buscava para pintar a tela para a feira. A isso, Picasso teria argumentado que não sabia como ficava uma cidade bombardeada. 2 dias após o bombardeio, a manchete do jornal L'Humanité, o jornal que Picasso costumava ler, berrava: milhares de bombas incendiárias jogadas dos aviões de Hitler e Mussolini. O relato, ao lado de fotos de mortos e de uma panorâmica da cidade devastada, mostrava a tragédia com horrorizante imediatismo. Relatos davam conta de que a cidadezinha transformara-se numa enorme pira funerária. Pouca coisa ficara de pé e, como fantasmas, em meio às chamas, aos gritos e à fumaça. Ao ver o que estava exposto à sua frente, em várias fotos em preto e branco,
a inércia de Picasso acabou. E já no primeiro, já em 1º de maio, né, no dia 1º de maio, logo após, então, a notícia do bombardeio, fez as primeiras anotações de esboços para Guernica. Então, eu fazia a leitura desse livro, focando a temática que eu falei há pouco, quando me deparei com um curioso comentário de Picasso de 1935, ou seja, poucos anos antes de produzir Guernica em 1937. Ao discorrer sobre o processo de criação artística, relatado por Zervos em Conversation with Picasso, em Paris, Cahiers d'Art de 1935, o comentário é o seguinte, de Picasso: seria muito interessante preservar fotograficamente não as fases, mas as metamorfoses de um quadro. Provavelmente, assim seria possível descobrir o caminho que a mente percorre para concretizar um sonho. Mas é muito estranho observar que um quadro não muda e que a primeira visão continua quase intacta, apesar das aparências. Só. Então, eu vou correr agora. A surpresa com essa formulação me obrigou a operar uma torção em meu percurso e dedicar-me um pouco ao exercício de pensar sobre o conteúdo do comentário acima. Lembrei-me, em primeiro lugar, da forte influência exercida pela psicanálise sobre artistas nas primeiras décadas do século XX. A aproximação das ideias de Picasso fora reconhecida abertamente por muitos deles como Salvador Dalí. Nas artes plásticas, a descoberta freudiana do inconsciente abrira um amplo campo de exploração estética. Nesse sentido, o tema dos sonhos, tal qual estudado por Freud em Ciências dos Sonhos, despertava especial interesse entre surrealistas e modernistas em geral, representando eles o terreno privilegiado da irrupção das maravilhas do inconsciente, nas palavras de Tânia Rivera. É nesse contexto que o poeta André Breton, em seu manifesto do surrealismo, apontava a psicanálise como uma de suas bases explícitas. Via a poesia como capaz de mudar o mundo e transformar a realidade ao reconciliá-la com o sonho numa espécie de realidade absoluta. De surrealidade. Dessa maneira, chegava a indagar se o sonho não poderia ser também aplicado à resolução de problemas, de questões e problemas fundamentais da vida. Em seguida, me indaguei se já havia lido nos textos freudianos algum indicativo nesse sentido, isto é, de tomar o processo criativo de uma obra de arte plástica como modelo ou fonte de demonstração dos caminhos psíquicos percorridos para a realização de um sonho. É possível que, por contar com maior familiaridade com as obras literárias, Freud tenha delineado uma aproximação à temática dos sonhos através de sua incursão em escritores criativos e devaneios, obra onde irá pesquisar o processo criativo em busca dos determinantes para a escolha do material pelo escritor imaginativo. Aí Freud indaga: de que fontes esse estranho ser retira o seu material? Para ele, o interesse intensifica-se na medida em que, ao ser interrogado, o escritor não nos oferece uma explicação. Vai adiante em sua elaboração, propondo que, se ao menos pudéssemos descobrir em nós mesmos, ou em nossos semelhantes, uma atividade afim à criação literária,
uma investigação dessa atividade nos daria esperança de obter as primeiras explicações do trabalho do criador, do escritor. A atividade identificada em sua pesquisa é o fantasiar, que diz respeito tanto à fantasia quanto ao devaneio diurno. O escritor criativo é aquele que cria um mundo de fantasia baseado em lembranças infantis. Ele fala de uma transformação de material dos conteúdos latentes em conteúdos manifestos, não é? Sendo o sonho uma realização de desejo, né? Ele coloca o sonho como realização de desejo no presente, e o pensamento ou o desejo é, assim, objetivado, encenado e vivenciado, né? Então, deixa eu passar para a gente poder fazer a projeção do Picasso, né? Rapidinho. Pode ser? Não? Tá ok, tá bom, então. Coloca a projeção. Você pode colocar, então, Miriam, a projeção dos... Vamos, então, dar continuidade com Frederico Coelho, professor de literatura do PPG-LCC da PUC-Rio e pesquisador, escritor de textos e livros sobre literatura, arte e música brasileira do século XX e seus desdobramentos contemporâneos. Bom dia, obrigado pelo convite. Agradeço através da Tereza o convite para a Ciranda. Sou um neófito, é minha estreia aqui nesse universo. Alertei que não era muito da área, a Tereza falou que isso não era um problema, então espero que o pequeno exercício crítico-poético que eu trouxe para vocês funcione. Não sou eu. É o inumano. Alguém quer falar. E essa minha fala ela é fruto de conversas que eu venho tendo com colegas de trabalho, de pesquisa, de divisão de aulas, principalmente duas colegas que são doutoras aqui da casa, que é a Raíssa de Góes e a Lia Duarte Mota. Bom, se chama Uma Linha. Paris, 1954 a 1958. Em seu livro dedicado ao ateliê de Alberto Giacometti, Jean Genet sugere, aspas, para ele, Giacometti, é como se uma linha fosse um homem. O dramaturgo formulou tal afirmação a partir dos desenhos que via surgir na sua frente das mãos do artista suíço em sua mesa de trabalho. A comparação entre o ser e o traço é decorrente da leitura de Genet sobre um respeito que Giacometti tinha para com a linha. Tratá-la como um homem é, nessa comparação, dar à linha a dignidade de um outro. Nessa arte de mendigos superiores, cada ser e cada coisa ganham respeito mútuo no reconhecimento conjunto de sua solidão. Suas linhas traçam objetos e retratos, todos com a mesma força de vida. No limite, a linha de Giacometti produz para Genet uma ética. Rio de Janeiro, 1954 a 1958. Nos escritos dedicados ao desenvolvimento de seus trabalhos, Lygia Clark anota o que chamou de descoberta da linha orgânica. Deslocamento sutil entre planos da mesma cor, a artista proclama um momento de ruptura não apenas com suas compreensões relativas à pintura e à superfície da tela, mas também em relação ao seu olhar para as coisas. Lygia começa a ver a linha orgânica nas frestas dos dias, vislumbrando sua força entre tacos de madeira no chão e batentes de portas. O mundo ganha carne visual e arremessa em um impasse. Citando o artista, aspas, passei 2 anos sem trabalhar, sem saber o que fazer com essa descoberta. A linha aqui é um outro, inumano que invade e se aloja dentre os sentidos. Linha que se transformará plasticamente em casulos, em abrigos, em bichos. Explodirá o dentro e o fora e proporá o pleno ato de traçá-la e cortá-la como existência estética. 3 gestos paralelos em 2 cidades e mundos diferentes. Genet, Giacometti, Clark manejam linhas de uma forma cuja função gráfica transborda para uma bio. São vidas em jogo,
vidas oriundas de materialidades que reivindicam uma posição daqueles que a enxergam. Vidas que se fazem através do olhar. Genet nos propõe o respeito a um outro que é, simultaneamente, objeto e gente. Provavelmente, o rigor da linha de Giacometti em seus desenhos o remeta à dignidade necessária para todos os tipos de vida, principalmente aqueles que, como o próprio Genet, são excluídas e exterminadas pela boa sociedade. Vidas inumanas. No caso de Clarke, a linha é orgânica, forma uma vida em expansão invasiva e infinita. Uma intensidade que contamina seu corpo e o torce em direção a uma totalidade entre um eu humano e um outro inumano. E esse outro, eis aí a torção, está dentro e fora. Só há abertura a um outro de fora se a linha produzir também uma interioridade. 1993. As linhas e suas éticas para a vida continuam ressoando. Imagem potente por traçar limites e, ao mesmo tempo, ser aquilo que se esgarça, a linha que divide pode ir além da ética e da contaminação dos sentidos. O Ali Salomão, um dos poucos poetas que pode reivindicar em sua fórmula única de uma escrita da diferença a consanguinidade com artistas como Genet e Clarke, aciona sua câmara de ecos e nos anuncia em versos impecáveis. E aqui cito Ali no seu poema. Cresci sob um teto sossegado, meu sonho era um pequenino sonho meu, na ciência dos cuidados fui treinado. Agora, entre o meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. A linha de fronteira não é tão distante das linhas de Genet e Clarke. O primeiro, ao fazer com que o traço de Giacometti configure uma dignidade, nos faz tratá-la de igual para igual. A segunda, ao propor que se incorpore a linha, dando órgãos aos limites dos planos. O Ali marca os lados do jogo. Nem iguais, nem espaciais, a linha demarca o meu ser e o ser alheio. A linha é existencial. Aqui podemos trilhar duas possibilidades. Ou os seres do poema são um eu e um outro no mundo, outra força, ou ambos são um dentro e fora do mesmo sujeito, que também se torce. Eu mesmo sou meu ser e o ser alheio. Eu mesmo carrego a diferença do outro. Romper tal fronteira é fazer da linha limite político da vida. Sou o outro em mim, sou a superação da linha do outro. O Ali vê a linha como contenção do mesmo. Apenas rompendo tal contenção se atinge a vida livre dos constrangimentos. Manter a linha dessa forma pode ser lutar por uma vida, mas também pode ser decretar uma morte. As linhas de Genet, Clarke e o Ali não são as mesmas. Gráficas, pictóricas, imaginárias, escritas, pintadas, sutis ou pesadas, tais linhas são o uso de uma imagem fundamental no imaginário de toda a cultura. A linha de fuga, a linha de força, a linha do equador, a linha do horizonte, a linha evolutiva, a linha de transmissão. Nesta fala, o deslocamento dessas linhas são, por deslizamentos, aquilo que traça a vida e a própria escrita de uma vida sem traços prévios. Há sempre um outro em nós que espreita a força, sempre um outro em nós que espreita e força a desfeita desse traço que insiste nos contornar e nos conformar. Respeitar tais linhas, experimentá-las ou rompê-las, são ações que podem nos levar a vislumbrar esse outro irradiador de diferenças. Ele politiza nosso traçado metafísico e nos coloca em movimento. A linha da escrita se dobra na linha desenhada, que se dobra na linha da superfície, que se dobra na linha bibolítica, que se dobra em linhas sem fim. 1914 e 1917, Praga. Em sua célebre descrição de Odradek, o pai de família do conto de Franz Kafka nos diz que o personagem é feito de pedaços de linha arrebentados, velhos, atados um ao outro. É um todo que se apresenta sem sentido, mas completo à sua maneira. A inutilidade de Odradek, portanto, se configura nessas linhas que, mesmo desorganizadas, produzem uma vida sem traço certo. Ao mesmo tempo, essas linhas velhas são capazes de dar a essa vida extraordinária mobilidade. Odradek não deixa-se pegar e torna-se a linha incapturável. Ele é o que Jean-François Lyotard chamou de uma força inumana de desregulação. Além disso, o corpo de Odradek,
se podemos falar ali de um corpo, não apresenta, aspas, emendas nem rupturas. É uma forma impossível, uma linha orgânica que impõe ao pai de família o respeito ao que mais odeia. Odradek é um outro cuja linha de fronteira é demarcada pelo olhar que o estranha. Vivo, móvel, monossilábico, inútil, ele vive para sempre. A linha em movimento faz com que o meu ser e o ser do outro sejam uma fronteira móvel, nos termos de Michel Serres. Nesse caso, a visão burguesa do narrador do conto é que entra na espiral do ser e do ser alheio que o poema de Wally nos diz. Sua vida é medida pela vida alheia do ser disforme e, ao mesmo tempo, familiar a ele. Dentro do seu lar, debaixo de sua escada, algo vive sem linhas certas, sem traço, sem respeito e sem função. A incompreensão do pai de família reside aí. Para ele, tudo que morre precisa ter vivido a partir de uma meta em que se optou por um tipo de atividade e nela se desgastou. A falta de uma vida objetiva desse emaranhado de linhas gastas o faz injustamente eterno, pois vive sem definir a priori uma utilidade. Odradek é a linha móvel da fronteira entre a vida e morte, a linha orgânica que conecta mundos inconciliáveis, a linha ética que separa costura e costura simultaneamente a existência burguesa racional e o inumano familiar que nos espreita. Se Odradek não é um desenho perfeito de Giacometti, Kafka faz com que sua narrativa obrigue o pai de família, em seu desprezo e estupefação por aquela vida sem razão, a tratá-lo de igual para igual. E, nesse momento, de alguma forma, assume o monstruoso dentro de si, ou, nas palavras do crítico Roberto Schwartz, o pai de família se torna um partidário inconfessado da destruição. As vidas dessas linhas amarram existências improváveis dentro e fora do que se pensa humano. Abrem possibilidade de fazer do inumano uma ética, uma descoberta do mundo, um mergulho para fora de si. Jean Genet, Giacometti, Lygia Clark, Wally Salomão, Franz Kafka e muitos outros criadores dedicados a investigar nossos limites, espalharam seres em traços, em luzes, em palavras. Entrar em contato com seus mundos é se instalar em um espaço cujas fronteiras são borradas em prol de outras formas móveis, transformadoras e perturbadoras. Encerrando com Gilles Deleuze, tais mundos nos fazem percorrer existências em que não há linha reta, nem nas coisas, nem na linguagem. De alguma forma, porém, sempre há uma linha prestes a arrebentar. Obrigado. Vamos com a Sandra Edler, psicanalista, doutora em teoria psicanalítica pela UFRJ. Muito obrigada. Quero agradecer aqui a Tereza e a comissão o convite para participar, que é sempre um prazer voltar aqui. Assim que eu recebi o tema dessa edição da Ciranda, fiz uma associação imediata com a Clarice Lispector, porque ela faz uma referência direta ao inumano no texto A Paixão segundo GH. Então, o título é A Paixão segundo GH, Limite do Humano, e me ocorreu primeiramente a ideia de que a narrativa pode ser a morada das condições extremas do sujeito, no que se refere à dor, o espanto e a própria barbárie. Tanto é assim que o Primo Levi, no período que esteve em Auschwitz, ele identificou nele próprio que, juntinho do desejo de sobreviver, existia o desejo de relatar, pelo menos parte daquilo que ele tinha passado, aos companheiros, à família e mesmo ao mundo, né? E depois, fazendo uma certa pesquisa informal junto aos companheiros, ele percebeu que esse desejo vinha muito próximo, né? A sobrevivência próxima ao desejo de relatar. Então, eu parto daqui, nesse sentido de que A Paixão segundo GH trata de uma situação extrema. É um livro escrito na primeira pessoa e que reflete uma experiência vivida pela personagem no dia anterior, algo difícil de transmitir e que se revelou maior do que esperava e a colocou face a face com o insuportável. Ontem, perdi durante horas e horas minha montagem humana.
Não sei se terei uma outra para substituir a perdida. Receio começar a fazer um sentido com a mesma mansa loucura que até ontem era o meu modo sadio de caber num sistema. Eu havia humanizado demais a vida, reflete Clarice através de sua personagem. Para fazer o relato, a narradora recorre a um artifício. Enquanto escrever e falar, vou ter que fingir que alguém está segurando a minha mão, pelo menos no começo, só no começo. Logo que puder dispensá-la, irei sozinha. Será preciso coragem para seguir em frente e cumprir o propósito de dizer o que é preciso dizer. Naquela manhã, antes de entrar no quarto, o que era eu? Era o que sempre me haviam visto ser, e assim eu me conhecia. Clarice apresenta sua personagem, GH, iniciais impressas nas malas de couro, uma mulher de classe social alta, escultora, mais por capricho do que por vocação, e moradora de uma cobertura. Uma casa bem montada, limpa e decorada, uma vida igualmente bem montada. Quando começa o relato, GH está sozinha em casa, sem a empregada que se demitiu e o amante que a deixou. Decide fazer uma limpeza no quarto recém-deixado por Janair, que supunha sujo, e empreende uma visita aos fundos. A partir desse incidente doméstico, aparentemente banal, a demissão da empregada, a personagem sai do contexto organizado e limpo, deixa a moldura de proteção, uma existência impessoal, sustentada pela imagem que corresponde ao que se espera dela, referida ao desejo do outro, para se expor uma experiência de horror e, ao mesmo tempo, de transformação. E começa transpondo o limiar da cozinha e avançando pelo corredor que dá acesso ao quarto. Dali podia vislumbrar o vão central do prédio, os fundos de todos os apartamentos com seus 13 andares. Se por fora era branco e revestido de liso mármore, o bojo do edifício era como uma usina. Esquadrias e janelas enferrujadas, fios, resíduos escurecidos pelas chuvas, vidros quebrados. Dirigiu-se então ao corredor que antecede o quarto dos fundos. Mas, relata a narradora, ao abrir a porta, meus olhos se franziram em reverberação e desagrado físico. Em vez da penumbra confusa que esperava, eu esbarrava na visão de um quarto que era um quadrilátero de branca luz. O quarto era o oposto do que eu criara em minha vida, em minha casa, o oposto da suave beleza que resultara do meu talento de arrumar e do meu talento de viver. Era uma violentação das minhas aspas, das aspas que faziam de mim uma citação de mim. No lugar da sujeira e das tralhas, GH encontra um desenho primitivo, feito com um pedaço de carvão. A silhueta de um homem, uma mulher e um cachorro que se destaca da parede. Seria um mural oculto, com figuras desnudas, mas parecendo múmias rígidas, autômatos. Como observa Benedito Nunes, a personagem passa por um esvaziamento e está prestes a chegar à nudez, mas parte para a limpeza ainda investida das convicções e certezas que acreditava davam sustentação ao antigo estilo de vida. Em certo momento da observação do quarto, descobre a barata. Aí ela diz assim: antes de entender, meu coração embranqueceu como os cabelos embranquecem. Num canto escuro do guarda-roupa, agora vazio, de encontro ao rosto e bem próximo aos olhos, movera-se uma barata grossa. A narradora engole o próprio grito. Procurei imediatamente me apaziguar diante do meu susto. Nada, não era nada. Tenta se tranquilizar para seguir. Era uma barata que lentamente se movia pela fresta do armário. E pela grossura e lentidão, percebia-se que era uma barata velha. Eu tinha verdadeiro horror a baratas. O encontro súbito revelou algo vivo dentro de um quarto morto, seco. A presença da barata trouxe uma lembrança de infância, uma infância pobre, que implicou o convívio com percevejos, baratas e ratos. Lembrou-se de uma ocasião, ao levantar o colchão, ver um amontoado de baratas. A lembrança da pobreza aparece à narradora como algo extraído de um passado longínquo, quase pré-histórico. O horror da barata velha e grossa fez-se absurda e estranha numa existência clara, limpa, ordenada e de forma apurada.
A terrível barata da pobreza da infância, da qual estava afastada a léguas e léguas de distância. Olhava para ela indiferente, como olhara a antiga empregada Janair, da qual pouco recordava as feições, sem qualquer atenção ou interesse. Olhava Janair à distância, olhava talvez a própria infância à distância, tão longe ficara de sua pobreza, refugiada numa realidade outra que gostava de apreciar, um tanto morna e entediada, mas agradável de se ver. GH como que interage com a barata, há um jogo de olhar com olhar. Era uma cara sem contorno, as antenas saíam em bigodes ao lado da boca. A boca marrom era bem delineada. Os olhos eram pretos e pareciam fixos nela. Era uma barata tão velha como salamandras, quimeras, grifos e leviatãs. Ela era antiga como uma lenda e emergia por uma fresta pela porta do armário. A personagem percebe ter condições de matar a barata e fecha os olhos como que para esconder dela suas intenções. Sem nenhum pudor, comovida como a minha entrega que é ao mal, levantei a mão e, num só golpe, fechei a porta sobre o corpo meio emergido da barata. Com os olhos ainda fechados, eu tremia de júbilo. Ter matado, abri a secura das areias do quarto até a umidade. Abri devagar os olhos em doçura e em gratidão, num pudor de glória. A porta do armário estava fechada e dela emergia metade da barata. Aos poucos percebi. Eu não havia empurrado a porta com bastante força. Havia prendido a barata, mas a deixara viva, viva e olhando para mim. E desviei rapidamente os olhos em repulsa violenta. GH tenta empreender um novo golpe, mas foi então que vi a cara da barata. Ela era arruivada e toda cheia de cílios. Por um instante, fiquei com a mão parada no alto. Depois, gradualmente, abaixei-a. A barata estava imobilizada à entrada da porta do armário. GH, por sua vez, sente-se igualmente imóvel, prisioneira no quarto. De repente, gemi alto. Abria-se em mim, com a lentidão das portas de pedra, a larga via do silêncio, a mesma que estava no sol parado, a mesma que estava na barata imobilizada. A imobilidade pura e simples. A narradora praticamente nos oferece uma fotografia do momento. Aguardei que a estranheza passasse e que a saúde voltasse, mas reconhecia num esforço de memória que já havia sentido essa estranheza. Era a mesma que eu experimentava quando via fora de mim o meu próprio sangue e eu o estranhava. A personagem, entre o horror e a atração, percebe que iniciou uma viagem sem volta, mas eu tinha que ir. Eu tinha que cair na danação de minha alma, a curiosidade me consumia. Foi então que, lentamente, como de uma bisnaga, foi saindo a matéria da barata que fora esmagada. Crescia para fora como de uma bisnaga de pasta de dentes. A matéria branca brotava para cima de suas costas como uma carga. A personagem percebe que iniciou uma viagem sem volta. Despida de sua montagem, da máscara civilizada que a revestia, percebia com nitidez o outro lado da vida em que tudo se misturava. Eu sabia que estava entrando na bruta e crua glória da natureza. Escuta, diante da barata viva, a pior descoberta foi a de que o mundo não é humano e de que não somos humanos. O inumano é o melhor nosso, é a coisa, é a parte coisa da gente. Há no romance uma escalada na direção da desorganização, um desabamento gradativo da personagem, viajante sem guia, a ponto de perder-se sem poder valer-se do relato de outros viajantes, pois o horror sou eu diante das coisas. No processo de desabamento, acaba por mergulhar num limbo. Era uma lama onde se remexiam, com lentidão insuportável, as raízes da minha identidade. Eu me despregava da lei, mesmo intuindo que ia entrar no inferno da matéria viva. É que o mundo todo vivo tem a força de um inferno. Dá-se conta de que se transitava até então num território suportável, por ter delimitado um círculo pequeno que julgava protegido. Numa perplexa constatação
percebe que a matéria que vaza da barata é a mesma que tem dentro de si. A desumanização é tão dolorosa como perder tudo, meu amor. Eu abria e fechava a boca para pedir socorro, mas não podia nem sabia articular. Ali sentada, um cansaço todo endurecido e sem nenhuma lassidão me tomava. Um pouco mais me petrificaria. A personagem é perseguida por um fluxo associativo no qual associa a barata à fêmea, a mulher ferida pela cintura e a mãe, que igualmente morreu paralítica. Ao deparar-se com a barata imobilizada, ao sentir-se também paralisada, horas e horas no quarto, em total silêncio e solidão, ao defrontar-se com as malas de couro empoeiradas, as iniciais GH impressas, a personagem enfrenta uma peregrinação por um deserto em sua aridez. Por fim, ao final da claridade da tarde, consegue, num relance, ver-se em sua antiga vida, uma vida bem montada que cultivara para si. As ideias brotam em associações, escorrendo como uma pasta. A decisão de fazer o aborto, a morte do filho, matéria viva ainda sem forma definida. O leite que ingeriu da mãe e associa agora a massa branca da barata. A infância longínqua, a pobreza com baratas, mosquitos, a garganta inflamada, amígdalas inchadas, a impotência diante dos adultos e da vida, e sua pequenez diante da doença e da morte da mãe. Como observa a biógrafa Nadia Gottlieb, a singularidade do romance está nessa montagem do encontro, que não é a do herói nem do santo, mas a do despir às glórias pela desheroização. Equivalente, talvez, à destituição narcísica, que acontece ao final de uma análise, quando o revestimento imaginário cai por terra e o sujeito se despe de antigas crenças e suposições. Resta agora como um significante qualquer em meio a tantos outros. O mundo independia de mim. Em alusão às cascas da barata, vai retirando, camada por camada, e revendo a composição de sua vida anterior, voltada à harmonia e à boa forma, mas que não comportava qualquer interrogação. E eis que todos os questionamentos acumulados aparecem em rebordose, chegando à ideia da perda de tudo o que se possa perder, e ainda assim ser. Terminando aqui. O verniz civilizatório é fino e vulnerável e pode romper-se diante de situações inesperadas, deixando claro em sua nudez o real da pulsão. A situação extrema vivida e agora narrada permite algum grau de elaboração. O sujeito humanizado em suas dores, que se aflige, sofre e se interroga sobre o que pensa e faz, diferente da persona irretocável, mas que vivia como um autômato. A dor não é alguma coisa que nos acontece, observa a personagem, mas aquilo que somos. Um processo progressivo de despojamento, talvez por isso GH, apenas as iniciais, o resumo do que restou da mulher em sua narrativa. A linguagem é meu esforço humano. Por destino, tenho que ir buscar, e por destino, volto com as mãos vazias, mas volto com o indizível, conclui a narradora. Visivelmente aliviada com o relato, GH faz planos para a noite que se aproxima. Irei dançar e comer. Não usarei o vestido azul, mas o preto e branco. Mas, ao mesmo tempo, não preciso de nada. Obrigada. Bom, a gente vai abrir para o debate. Antes, eu queria fazer umas breves perguntas. Ana, eu adorei seu trabalho, né? E me fez lembrar a conferência do Foucault, que ele pergunta o que é um autor. Foi a primeira pergunta que me veio ao ler o seu trabalho. E queria te perguntar também, além disso, o que é um autor, ou só deixar essa pergunta, se essa produção incessante do Woody Allen, ela está relacionada com essa grande angústia que ele sente, e se o amor é uma saída. Sandra, também amei seu trabalho. Você fala de uma narradora num processo progressivo de despojamento. Assim eu entendi seu trabalho. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tempo de elaboração numa análise. A elaboração faz limite? Frederico.
Também adorei seu trabalho, muito bom. Foram todos trabalhos muito bacanas, né, dessa mesa. E você fala de torção da linha, de diversos tipos de linhas, né? Torção da linha, e me chamou muita atenção quando você falou de um arrebentar no finalzinho do trabalho. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa linha plástica, né? E ao arrebentar, o que isso causa? O que você falou que não é da área, né? Mas parece muito ser. Fiquei assim, impressionada com isso. O Fernando, ele vai, depois que a gente abrir aqui para o debate, ele vai ter 5 minutos para falar um pouco mais sobre o trabalho dele, tá? E aí a gente abre antes. É melhor abrir, né? É, né? Na verdade, a gente tem além de 11h30, a gente tem mais 10 minutos. Ai, que ótimo. Tem que dar por causa do atraso. Sim, legal. Então temos 25 minutos. Eu queria propor ao professor Frederico Coelho e à professora Sandra, que fizeram alusões, a meu ver, analógicas, no caso do professor Frederico sobre o Odradek, que é um significante que é um personagem, né? Um conto de Kafka que sempre me impressionou, porque é um significante em busca de significado, uma coisa que parece muito com o texto dele, Metamorfose. Então, quando se falou de Barata, essa personagem também aí desfigurada, inumana, eu gostaria que vocês pudessem fazer uma interlocução entre os dois, as duas ideias, para entender essa questão do inumano, porque, para mim, esse é muito intrigante, sempre foi, eu nunca consegui compreender o que o Kafka queria com esse Odradek. Bom, eu já estava aqui com uma pergunta para a mesa, a Natália roubou um pouco, mas eu sou esperta, eu driblo isso aí fácil. Ana, você estava assim, encarnada com o Woody Allen. Eu estou acostumada a te ouvir muito e, enfim, encarnou aí. Gostei muito também dos trabalhos da mesa. Só para não plagiar a Natália, eu quero propor a seguinte questão. Para cada um de vocês, eu vou situar. Em vez do que é o autor, o que é a autoria? A autoria em Woody Allen, com esse personagem que ele próprio representa, você fez uma frase que eu havia humanizado demais a vida. O Frederico, Sandra, né? O Frederico também com essa questão da linha, né? Que, na verdade, separa e junta o dentro e fora e tal. Eu quero propor a questão do que é a autoria, mas já colocando se o autor, no momento da autoria, nesse ato da autoria, ele também estaria no limite do inumano. Incluindo o Fernando, que, assim, o Guernica, né, o acontecimento da autoria do Guernica é forjado por um contexto do momento, né? Quer dizer, esse dentro e fora, quer dizer, quem é o autor? É o Guernica ou é aquilo que estava em volta? Enfim, quem é o autor? É a Barata? Enfim. Bom. Oi. Adorei a mesa, parabéns aos trabalhos. Eu vou tentar ser bem sucinto. Para a Ana, com o Woody Allen, né? A gente sabe dos 36 anos de análise dele, mas, enfim, né? Porque a gente sabe muito mais sobre a obra dele, né? Através dos filmes. Então, eu queria te deixar a questão, se o humor em Woody Allen é sublimação na obra ou um estilo de viver. Para o Fernando, eu acho que você ainda vai falar 5 minutos, mas eu achei que você ia fazer um percurso né, do real trágico, né, de Guernica à imagem onírica. Né? Então, para você poder falar mais, eu não sei se é por aí que você ia pegar. Né? Para o professor Frederico, eu achei muito interessante, você disse um não iniciado na psicanálise, mas eu escutei no seu trabalho um tema muito delicado e muito importante para a psicanálise, que é a constituição do sujeito
em que você traz um aspecto muito importante, que é a inclusão e a expulsão do outro, né, no eu. Então, é só um comentário. Obrigado. Né? E para Sandra, GH e a barata, o inumano no duplo, enfim, são... O inumano no duplo. No duplo. São só, né, para a gente poder falar. Então, só queria acrescentar, porque minha pergunta é muito parecida com a do Abílio, e perguntar isso, se a questão do humor tem alguma coisa a ver com esses 36 anos de análise do Woody Allen. Eu fiquei muito impressionada com esses dois trabalhos que dialogam, né? O da Sandra e o do Fred, mas eu acho que na mesa surgiu, e eu acho que muito em função do que o Frederico traz no trabalho dele. Pode ser. Muito íntimo, assim. Né? Não, por favor, todo mundo chama de Fred. Que me fez pensar nessa questão da linha, né? Da linha humana, né? Da linha da vida também, né? Desse rompimento dessa linha. Uma passagem do Homo Sacer, do Agamben, que ele fala da desumanização, que a vida, né, de algum modo, na nossa contemporaneidade, ela está descarnada daquilo que é a sua essência. E talvez isso seja causado por essa irrupção nunca antes vista das duas grandes guerras do horror, que rompe a linha de transmissão, né, ética, inclusive, né, desse trabalho civilizatório. Enfim, era só uma observação que eu queria fazer e dizer que eu amei os dois trabalhos dos meus colegas também. Eu sei que o Fernando vai desenvolver um pouquinho só, tá, Fernando? Que eu acho que tem que fazer a conexão com as imagens, que são muito impactantes, né? E o trabalho da Ana, que é maravilhoso, sobre o Woody Allen, que eu não conhecia, mas muito bacana. Não conhecia o Woody Allen? Não conhecia. Que gracinha! Eu só queria acrescentar a minha pergunta para a professora Sandra, a questão, porque você fez uma alusão ao final de análise aí, né, no seu texto. E essa questão do inumano, né, o que é esse inumano no final de análise? Os trabalhos, para mim, os trabalhos são todos excelentes. Da Ana, do Diário, a gente se divertiu bastante. Agora, eu queria... só para colocar para o Frederico, o seguinte, Frederico, eu tive a oportunidade de viver uma experiência direta com a Lígia Clark, com esse trabalho dela, do fio. Uhum. Foi uma experiência... Baba antropofágica. Da Baba. Uhum. E na época, em Cabo Frio, ela levou os fios, nós botávamos na boca e saímos andando. Uhum. E no momento que você estava apresentando o trabalho, me trouxe de volta isso. E uma coisa que a Lígia dizia o tempo todo que ela estava com a gente, era da importância de que aquilo não fosse tomado como algo que não fosse da gente. Uhum. Ou seja, é uma linha que sai de dentro de você. Só acrescentar isso. Ótimo, obrigado. Vou começar, então. Pode? Claro. Eu queria falar duas coisas para a Sandra. Primeiro, que eu sempre tive medo da paixão de GH. E olha que eu adoro Clarice, mas, olha, parabéns. Porque enfrentar a paixão de GH E você falou do Primo Levi, que o desejo de relatar dele andava muito junto do desejo de sobreviver, né? E aí eu fiquei pensando que, na verdade, o desejo de relatar é a sobrevivência, né? Porque é o que humaniza. Mais importante do que não morrer
é relatar, né? Relatar é humanizar-se, né? Agora, quero dizer para vocês que eu me diverti muitíssimo fazendo esse trabalho. O Woody Allen começou a filmar em 66, então, em todas as fases da minha vida, o Woody Allen esteve presente com seus filmes. Então, é uma relação muito afetiva que eu tenho com os filmes dele. Sobre a questão do cinema de autor, de autoria, bom, sobre autoria daria para fazer um trabalho, né? Agora, eu penso assim que a autoria no Woody Allen, vamos pensar nesse sentido, né? Porque o cinema de autor é uma expressão que quem cunhou foi o Truffaut, né? Então, ele dizia que o que torna o cinema autoral é que ele seja pessoal. Ele chegava a dizer que o cinema devia ser como um diário íntimo, né? Então, eu vou seguir o caminho do Truffaut, e eu acho que, nesse sentido, o Woody Allen é profundamente autoral, porque ele está nos filmes, né? Intensamente nos filmes. Agora, o trabalho incessante, se responde à angústia, eu acho que cada um faz da sua angústia o que pode, né? Não sei responder a isso, se o trabalho dele incessante diz respeito... Acredito que sim, né? Mas se eu acho que o amor é uma saída para a angústia, eu acho que a saída para a angústia, a criação artística é uma boa ideia, né? Mas eu sugeriria psicanálise. E mais, o humor de Woody Allen, se é sublimação ou estilo de viver, o que eu sei é que o Woody Allen é chato pra caramba, sabe? Que ele é um obsessivo, ranheta, cheio de mania. Deve ser insuportável viver com ele. Então, eu suponho que o humor do Woody Allen seja uma belíssima forma de sublimação, né, na obra dele. Eu acredito que sim. Se o humor dele tem a ver com os anos de análise, duvido. Duvido. Porque, assim, se a gente pensar que ele fez 36 anos de análise, ele começou em 66, os filmes mais engraçados do Woody Allen são do iniciozinho, né? Depois ele vai temperando um pouco. Então, eu acho que não. Eu acho que a psicanálise ofereceu material para a piada, mais do que propriamente refinou o humor dele. Acredito que não. Acho que... E é isso. Eu quero só arrematar dizendo que, para mim, foi um prazer gigante falar dele e escrever esse trabalho. Obrigada. Eu agradeço as colocações. Primeiro, para a Natália, no final eu falei linhas prestes a arrebentar. Eu não falei que elas arrebentavam, né? Elas ficam ali prestes a arrebentar. O momento do arrebentamento, acho que da arrebentação dali, não sei como é que falar. A tensão está ali o tempo inteiro, né? Só para falar um pouco do percurso dessa ideia, do texto, ela começa realmente desse poema do Ali Salomão, que é um autor que eu trabalho bastante, né, e que fala dessa linha, a linha de fronteira entre o eu, né, meu ser e o ser alheio. E numa aula que eu estava dando aqui na PUC, eu logo de cara eu coloquei isso como se fosse esse meu ser fosse eu e o ser alheio fosse um outro fora de mim. E um aluno, um pesquisador, né, também, né, ele colocou a questão do porquê esse ser alheio está fora de mim. Foi isso que detonou um pensamento sobre essa ideia de uma linha de fronteira que não necessariamente divide algo fora e dentro, né? E aí, obviamente,
tem aqui nesse texto também tem um componente que é de uma espécie de não um método, né, mas é um formato, uma proposta que o crítico Silviano Santiago usa muito, que é você pegar uma palavra ou um conceito e persegui-la, rastreá-la, começar a fazer ela deslizar de uma coisa para outra, né? Ele fez isso com semente, ele fez isso com formação, em um texto recente. E aí a gente sabe que quando a gente está lendo coisa, né, quem dá aula e quem vive no meio de leituras e trabalhos, a gente lê muitas coisas ao mesmo tempo, troca muita ideia com as pessoas, né? E eu gosto muito desse texto do Jean Genet sobre o ateliê do Alberto Giacometti. Acho que é um livro breve, belíssimo, né, para discutir essas questões, porque o Genet também é um cara mais de fora, digamos assim, do que de dentro, né? E a relação dele com o Giacometti é bem interessante. E aí eu estava pensando essa questão da linha da fronteira do Ali, eu me deparei com essa linha, né? O respeito ao homem através do traço e da linha do Giacometti. E eu também, há um ano atrás, eu dei um curso aqui na PUC, na graduação, onde eu só fiquei lendo Kafka com os alunos. E o Odradek é um personagem realmente intrigante, é um personagem que, na fortuna crítica do Kafka, são muitas, né? O Kafka é um autor, como quase todos os autores canônicos, com muitas leituras, dependendo do ponto de vista do crítico, né? O crítico fala muito mais dele do que do texto, digamos assim, do que ele critica, né? E eu gosto muito da leitura do Robert Schwartz, que é uma leitura ainda dos anos 60, de que, na verdade, né, o nome do conto, né, O Pai de Família, ao menos a tradução brasileira do Modesto Caroni. E eu gosto muito da leitura da ideia de que o Odradek, ele é justamente aquilo que detona, que tira do lugar, que desloca o bom burguês pai de família, correto, trabalhador, ordeiro, racional, né, o dono da casa, o dono do lar, mas tem ali o Odradek o tempo inteiro para lembrá-lo de que ele morrerá, mas o inumano continuará sobrevivendo a ele. E aí é por isso que o Roberto Schwartz termina com essa frase, né, que é incrível, dizendo que o Odradek justamente transforma o bom pai de família no partidário inconfessado da destruição, porque, na verdade, o que ele gostaria era de matar o Odradek. O Odradek tinha que morrer antes que ele, né? E no caso da Lígia também, eu trabalho há um tempo já com artes visuais, a relação entre ela e o Hélio Oiticica, e é óbvio que aí nessa seara, nessa sequência de linhas, né, que eu fui construindo, a Lígia aparece muito forte com a questão da linha orgânica. Eu nem puxei essa ideia, né, do fio da baba antropofágica, que também tem todo esse jogo. E o que me impactou muito para trazer a Lígia para esse texto foi essa frase que ela disse, que quando ela tem a ideia, quando ela vê a linha orgânica, ela fica quase 2 anos sem saber o que fazer, né? Aquilo transtorna algo nela, e a linha orgânica é justamente uma linha que você não vê, teoricamente, entre 2 planos parecidos, né? 2 planos de mesma cor, e existe uma linha ali que ela fica o tempo inteiro, ela começa a ver isso pelo mundo, no chão, nas frestas, nas coisas, né? E a Lígia, para quem já leu os textos dela, são textos muito próximos aos textos da Clarice Lispector, de alguma forma, por serem textos que são invadidos por um inumano permanente que está fora e dentro. E a Lígia tem um trabalho fundamental, né, falando disso, que está até aqui na imagem da escola lacaniana, que é, né, essa torção da fita de Moebius, que é o caminhando, né? Ela recorta a fita de Moebius de forma infinita. E é um trabalho que só existe no próprio ato, não existe antes, nem existe depois. Ele só existe enquanto é feito. E, ao mesmo tempo, trabalha simultaneamente com essa ideia de que um dentro e um fora se fazem, né, ao mesmo tempo. E 2 frases que foram faladas aqui na mesa, eu acho que pode, para terminar, fazer essas conexões, né? Uma na fala da Ana, que foi a fala do Fellini, dizendo que a criação, apesar dessas questões todas, dessa aproximação do real assustador, gostei muito, né, que tinha a ver com o que eu ia falar, um fio muito fino para nos agarrarmos, mas é o que temos. Acho que tem um pouco a ver isso que eu vim trazer para vocês, né? E para fazer relação com o trabalho da Sandra, que se a gente continuasse aqui, a gente ia acabar conversando muito, é o momento que ela... É interessante a ideia, né, da visão e da relação de GH com a barata, porque ela, ao se ver semelhante ao inumano, ela não tenta humanizar a barata, né? Ela se desumana, se desumaniza, digamos assim, que é essa frase linda, né? Ver fora de mim meu próprio sangue. Acho que isso fecha um pouco a ideia que eu tentei trazer das conversas que a gente teve aqui na mesa. Bacana. Muito legal. Você está muito mais dentro do que fora. Obrigado. Ela não vai falar, Sandra? Não. Olha, eu achei as perguntas muito instigantes, interessantíssimas,
gostaria até de me dedicar a elas, a questão do duplo, são elementos, o tempo de elaboração se faz limite, a questão levantada por Natália. Então, eu vou tentar fazer um resumo do que foi colocado e a gente vai eternizar as nossas dúvidas juntos, né? Espero eu. Então, olha só, esse romance foi escrito por Clarice no final de 1963 e publicado em 1964. Como disse a Ana, é um texto que a gente chega até a ficar intimidado, porque ele é dificílimo, e eu suava. Agora, eu já li diversas vezes e já vi, é impressionante, é uma experiência transformadora, não apenas a que a personagem dela passa, mas o que o leitor identificado com essa personagem também passa, não é? E ela... É o texto que é considerado na obra dela a obra-prima, até por ela foi o romance que melhor correspondeu às expectativas dela como romancista. No entanto, é o romance em que ela começa o processo de desficcionalização. Tanto que você vê a todo momento, ela faz associações, ela descreve uma narradora, mas ela acaba fazendo associações dela própria, com a própria infância, com algo que ela não controla, não é? Porque é um percurso pelo descontrole. E ela tinha humanizado demais a vida, no sentido que ela tinha reprimido muito, ela criou uma vida bonita, de uma escultora, né? Uma vida de boa forma, de harmonia, mas ela vivia aquela persona que era irretocável, e todos os questionamentos e os conflitos ficavam, e ela vivia referida ao desejo do outro, é a questão, não é? Então, assim... E olha só, já que você falou... E como outros personagens. Isso, como a gente até procura não fazer muita associação, a psicobiografia, a associação entre a personagem e o autor, mas repara bem, é uma moça, né, que saiu de uma vida dificílima e foi para a carreira diplomática. E ela se dispôs, na carreira diplomática, a ser a perfeita mulher de diplomata. Não é? A que distribuía pétalas nos lavabos antes das recepções e lavando a mesa depois do jantar. Então, ela tinha se proposto a uma vida muito domesticada. E nos textos da Clarice, ela faz várias associações com essa coisa de domesticada demais. No conto Amor, por exemplo, ela volta a falar disso. No conto Búfalo, ela também tenta uma articulação com o que está fora dela, o que é de um ódio e de uma raiva animal, vamos dizer assim. E aqui ela esbarra com essa questão do horror desse humano que a gente acaba encontrando. Essas situações dos transportes públicos, de pessoas ejaculando no pescoço da outra, que é isso, gente? Então, assim, o nosso verniz está muito fragilizado e, a qualquer momento, irrompe a condição da barbárie. Então, o elemento narrativa, vamos dizer assim, é o que a gente dispõe no simbólico. Eu, pessoalmente, acho a narrativa uma forma de elaboração. Uma das formas possíveis de elaboração, talvez a melhor seja uma análise, mas nem todos dispõem, né? Uma terceira perna. A terceira perna é a pergunta que também que me foi dirigida sobre o final. Essa é a pergunta que também que me foi dirigida sobre o final de e o real a todo momento invadindo, não é? Essa é a pergunta que também que me foi dirigida, tentando pescar que ela pudesse conter um pouco esse horror, porque nós ficamos do simbólico tentando pescar o real, e o real a todo momento invadindo, não é? Essa é a pergunta que também que me foi dirigida sobre o final de análise, foi nesse sentido de que alguma coisa que você tinha arrumado lá, nessas diversas camadas, e que a Clarice coloca como o descascar, né, das camadas daquela barata, exatamente no sentido de você, ao descascar, né, essas raízes da sua identidade, você pode, num relance, né, às vezes até no momento
em que você faz, dentro de uma análise, o mecanismo de passe, né? Você, às vezes, consegue, num relance, se visualizar dentro do desejo do outro. Também é um outro espaço privilegiado de elaboração. E sempre acreditando que seja possível, no final de uma análise, você também se despir, né? Desse revestimento imaginário que nós gostamos tanto de sustentar, porque nos dá conforto, mas que aqui ela mostra, quer dizer, foi o preço dela perder quase que uma terceira perna, ela diz no início. Eu perdi quase que uma terceira perna. A terceira perna dá sustentação, ela nem é muito normal ter uma terceira perna, mas eu tô ancorada num artifício e, de repente, eu consigo enxergar esse artifício e obter ou conquistar um grau de elaboração possível dentro dos limites do simbólico que nós estamos confinados, não sei se eu posso dizer assim. Mas muito obrigada pela escuta de vocês e realmente compartilhar essas questões é muito estimulante. Muito obrigada. Fernando? 5 minutinhos para mim, nós vamos visualizar agora as imagens, na verdade, as metamorfoses que Picasso sugere a respeito da obra dele, tá? Propondo, então, um registro fotográfico que foi realizado pela mulher dele. Não sei se vocês sabem que a fotógrafa era a fotógrafa Dora Maar. Ela fotografou os estágios da obra e é interessante verificar realmente essas metamorfoses, levando em consideração a sugestão de Picasso para que isso fosse visto como um caminho percorrido pelo sonho, tá? Que essa que foi a ideia do trabalho. Esboços, são mais 2 esboços. Esboços são estudos, né? Na verdade, foi projetado um primeiro esboço, segundo, terceiro. Pode passar adiante, Miriam, por favor. Mais um estudo, é o último estudo dele, antes da transposição para a tela, né? O mural imenso é o primeiro estudo do mural. Olha, como tem muitos elementos no primeiro estudo, aí já é um outro estudo, onde a gente tem uma redução dos elementos. 3 estágios. E a tela. Resultado final da tela. Não posso? 5 minutinhos só para falar, por favor. A gente já está aos 10 minutos. Ok, tudo bem. Então, a ideia foi essa, pelo menos foi passado aqui visualmente a ideia da... Na hora do intervalo, se alguém quiser ficar aqui para escutar a sua explicação... Ok, tudo bem. Não vai atrasar. Tá bom. Desculpa, Muito obrigado.